E agora a gente vai entender sobre as causas de queda de cabelo com a doutora Ângela Saad, que é tricologista. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo ótimo. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu estar aqui. Doutora, eu queria começar entendendo se existem causas que são mais comuns, causas que são principais da queda do cabelo. Nós temos vários fatores para a queda de cabelo. Há uma coisa muito comum que todo mundo fala, estresse, cai o cabelo, estresse, cai o cabelo. Pode ser um dos gatilhos, sim, o estresse fazer cair o cabelo, mas não é só isso. Nós temos problemas sistêmicos que pode ter sido desencadeado pelo estresse, uma debilidade de absorção de nutrientes, desde o esôfago ao intestino todo como absorção, isso já vem e traz um processo de queda capilar muito acentuado. Outras doenças sistêmicas que também podem acontecer a queda de cabelo, então são vários os fatores. Aí a gente tem ainda o processo androgenético, que são os famosos hereditários, né? Então, queda de cabelo não é uma coisa simples, são vários fatores e aí tem aquela busca investigativa para encontrar qual é o motivo e para conseguir tratar com mais eficácia. Totalmente individual então, né, doutora? Completamente individual. Não dá para padronizar. Para falar que vai acontecer com todo mundo assim, não. Né? Naturalmente, a gente percebe que os homens têm mais queda de cabelo do que as mulheres e eu digo isso por uma observação, né? Então, os homens às vezes com 35, 40 anos já começam a ficar com umas entradas, ter alguma queda de cabelo e a mulher geralmente demora um pouco mais. Isso é verdade, doutora? Não. Explica pra gente. É que o que é mais comum a gente ver no homem, porque o cabelo é mais curto, as entradas começam e geralmente não começa quando ele tem alopecia androgenética mesmo, hereditária, não começa lá por 30, começa por 16, 17 anos, já inicia a queda. E já começa a fazer o desenho de entrada, o hairline muda, que não tem mais aquela parte contornadinha, começa a fazer o M do masculino ali, fazendo as entradas, aprofundando, começando a perder na coroa. E fica mais visível pra gente porque fica mais à mostra e o cabelo é curtinho. Mas a alopecia androgenética feminina também é bastante comum, só que a gente não visualiza porque o padrão é outro. Qual que é o padrão? Ela começa a fazer uma rarefação, vai ficando com uma rarefação de topo, vai fazendo o que a gente chama de pinheirinho de Natal e ele pode ir se abrindo, ficando o topo todo praticamente sem cabelo com alguns fios só. Então você acaba não percebendo que é uma alopecia androgenética. Então se encontra de maneira igual a queda de cabelo em homens e em mulheres? Hoje em dia, antigamente não. Antigamente a gente dizia que a alopecia androgenética era exclusiva masculina, tinha poucos casos femininos. Hoje a gente está numa balança muito diferente. E eu vou te dar um exemplo do por que isso tem acontecido. Hoje a mulher tem mudado sua postura, mudado seu comportamento, mudado tudo isso. E o que isso influencia na genética? Ela muda epigeneticamente todo o funcionamento. Muitas mulheres são provedoras, trabalham demais, carregam uma responsabilidade muito grande, acabam tendo o perfil mais masculino e isso acaba trazendo esse gatilho e inicia uma alopecia androgenética que não era esperada. Então as mulheres também podem ter queda de cabelo a partir dos 16 anos? Não, a mulher aí é mais tarde. O homem que começa a partir dos 16 anos mudar o hairline. A mulher não muda o hairline, não faz entradas dessa forma, muda de topo, quando é esse padrão de alopecia. Porque a gente tem a alopecia androgenética, que tem característica hereditária, a gente tem outros, por exemplo, pode iniciar no primeiro filho. Ela teve a queda de eflúvio telógeno pós-parto, e aí tornou-se crônica e disso progrediu para uma androgenética que fez todo essa confusão aí, ela pode ter mais de um processo de alopecia associada. Então, a queda de cabelo, como eu disse, na mulher e no homem, ela está praticamente meio a meio. A androgenética, a gente diz que a mulher subiu muito em quantidade, que não era como antes, pouco tempo atrás. Se a gente pensar assim, lá da sua mãe, da sua avó, o padrão não era esse. Você via uma ou outra senhorinha pós-menopausada com um processo de androgenética ou entrando para uma alopecia senil. Hoje não, a gente já vê mulheres novas em idade fértil com esse processo. A gente já tem uma porcentagem, doutora, de como está isso hoje? Até tem porcentagem sim, mas se eu te falar números agora, talvez eu fale alguma coisa errada. Mas não é só a androgenética que perturba, porque, por exemplo, a gente tem quimioterapia. Quanta gente hoje está passando por processos, por menor que seja o processo, acaba tendo a parte medicamentosa para tratar
o processo oncológico e acaba perdendo o cabelo. Esse é um exemplo. A gente tem, você está com uma infecção de garganta, você teve uma febre forte, acabou tendo que tomar um antibiótico, tal, mudou todo o seu processo sistêmico e você pode vir a ter queda de cabelo em 3 meses depois e nem saber que foi fazer em função da sua com o que febre. aconteceu, Isso. Né? Então, são muitos os fatores, são muitas as alopécias que acontecem. Então, a gente acaba generalizando, olhando só para um nicho e não é assim. Então, tem muita queda, tem muito problema e às vezes, eu dei exemplo da oncológico, pós-parto e de estresse de trabalho, estresse físico. A pessoa malha muito, faz muita atividade, acaba tendo queda de cabelo. Quando a gente tem também as alopécias em função de disfunção hormonal. A menina é novinha, começou a tomar anticoncepcional, tá lá com 17, 18 anos, começou a tomar anticoncepcional, tomou por um período, aí de repente ela vai no médico lá e mudam o anticoncepcional dela. Ela tem uma queda brutal de cabelo em função só de ter mudado a medicação. Então, as oscilações hormonais derrubam o cabelo assustadoramente. Doutora, as questões químicas têm a ver com isso também? Daí eu já te estendo a pergunta da diferença entre quebra e queda de cabelo. Então, aí nós temos uma grande confusão. A gente pode ter, sim, queda de cabelo em função da química, porque, por exemplo, as progressivas alteram até... se forem de formol, são mais agressivas, as ácidas descamam o tecido e podem causar lesões, promovendo mais oleosidade, descamação e a partir disso promover queda, mas não pela química em si. E aí a gente vai falar assim de relaxamentos que não foram bem trabalhados, de descolorações que podem causar dano e provocar a quebra, porque a descoloração é um corrosivo, ele não é inteligente. Vou descolorir só a melanina do fio. Não, ele vai degradando tudo e o cabelo fica extremamente fragilizado. E aí você tem quebra, né? Você pode ter quebra por vários produtos, seja por descolorante, por relaxamento, por progressiva. Os mecânicos. Tem pessoal que passa chapinha demais no cabelo e para a chapinha por 1 segundo num lugar a mais e dá um vincozinho ali. Aquilo acaba causando uma lesão na fibra e ela acaba rompendo depois, porque ela fritou ali naquele lugar e vai acabar rompendo. Então a gente tem quebra e tem queda relacionada às químicas, sim. Uhum. Mas confunde a pessoa quando começa a ver o cabelo caindo, ela já diz, meu cabelo está caindo, né? Ela não relaciona a quebra. Então, para você saber se ele está realmente quebrando ou caindo, a gente faz alguns exames no consultório. Eu vou para o intervalo, doutor, e na volta eu quero entender mais sobre esse diagnóstico, né? Até como entender qual que é a causa da queda e compreender se é queda ou se é quebra de cabelo, no caso de homens e de mulheres e de homens que de repente chegam com pouquíssimo cabelo, o que dá para ser feito? A gente descobre no próximo bloco, não sai daí não. Ainda hoje a gente conversa sobre como organizar as bijuterias e surdez na infância. Já volto. Nosso programa está de volta. Eu quero mandar beijo para Carolina Rios, que mandou um recadinho aqui para a gente, está assistindo o programa. Obrigada pelo carinho, pela audiência. E também para o Remy Santos, que estão ligadinhos, enviando recados através das redes sociais. Você pode fazer a sua pergunta, deixar o seu comentário e a sua sugestão de tema através do Instagram, @JaqueStefano, ou da fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Ainda hoje eu quero saber se você tem muitas bijuterias espalhadas pela casa, se você deixa tudo organizadinho ou não, qual é a melhor maneira de organizar tudo. Daqui a pouquinho a gente tem dicas sobre esse assunto e ainda hoje também a gente fala sobre surdez na infância. A gente volta no começo desse bloco entendendo sobre as causas de queda de cabelo com a doutora Ângela Saad, que é tricologista. Doutora, eu volto nesse bloco então querendo entender sobre diagnóstico. Nós temos várias ferramentas para fazer o diagnóstico com maior precisão. O primeiro exame que acontece é o tricoscópio. A gente usa um dermatoscópio fazendo a avaliação do tecido, ou seja, da pele, entendendo como está a qualidade dessa pele, se tem descamação, produção de oleosidade, tamponamento de folículo, se tem alguma telangiectasia, se tem algum eritema, enfim, a vermelhidão, para a gente entender como está externamente. Um outro exame que a gente faz, que é um tricograma, com microscopia de luz polarizada. Então, a gente coleta uma amostra, arranca com raiz, o cabelinho, como a gente fala, com raiz e tudo, né? Só que não. A gente tira a partir do bulbo,
arranca essa amostra, coloca numa lâmina e a partir dela é feita uma avaliação. Uma contagem, a gente consegue fazer a separação e saber quantos são miniaturizados, quantos estão em anágeno, quantos estão displásicos, distróficos, catágenos, telógenos, são determinações de como está esse fio. E de acordo com a porcentagem de cada um desses fios, é que a gente entende como essa queda evoluiu ou se a gente conseguiu melhorar ou não o quadro, mas o que tem realmente nesse cabelo. Outro exame bastante usado é o exame de DNA, que a gente colhe células da bochecha, a parte interna. É um exame de DNA exclusivo para alopecia androgenética. A gente colhe essas células, manda para fora e a gente recebe o laudo desse exame falando se a pessoa tem ou não alopecia androgenética, qual o nível dessa alopecia e se ela responde às medicações específicas. Porque o gene dela vai dizer se pode ou não. Porque muita gente toma medicação e essa medicação nem está fazendo efeito. E ainda está correndo um risco, né, de ter efeitos colaterais e etc. E outro exame bastante importante é o tricobiograma, que a gente colhe, dessa vez não arrancando, mas só cortando uma amostra. Tem horas que eu me vejo numa profissão perigosa. Quando a pessoa chega falando que está com queda de cabelo, eu falo, eu vou arrancar só um pouquinho do seu cabelo. Não vai arrancar que eu só tenho um pouquinho, tá né? caindo, não é para arrancar. E eu falo que vou cortar, então eu falo, às vezes é profissão de risco. A gente colhe 3 amostras desse cabelo e também manda para o laboratório e faz dosagem desses metais pesados, de intoxicação e tudo que tem. A partir desses exames, a gente consegue fazer traçar a resposta de como vai conseguir fazer reverter o quadro que porventura venha a ter. Cada pessoa é única. E a alopecia androgenética em você pode ser diferente em mim, mesmo sendo androgenética. Então, a gente pode ter um perfil diferente, uma mudança em alguma coisa e aí sim fazer um tratamento bem personalizado. Então, não é a mesma coisa para mim e para ti. Então, a gente vai ter alterações, mesmo que a patologia, digamos, seja a mesma, entendeu? Doutora, é verdade ou é mito que algumas atitudes, o comportamento da gente pode interferir ou não na queda de cabelo? Por exemplo, mulheres que deixam o cabelo muito tempo preso, que dormem com o cabelo molhado, homens e jovens que utilizam muito boné. Isso tem alguma coisa a ver? Então, dormir com o cabelo molhado pode ter uma função maior para propensão a ter fungo, por exemplo. O que o fungo precisa para se dispersar lindamente? Ele precisa de calor, nós temos uma temperatura de 36 graus constante, tá bom para o funguinho. Escuro, que também tá bom para o funguinho. E comidinha, que tem a produção sebácea e as células descamativas. Então ele tem tudo que ele precisa para se espalhar. Não é diferente do boné, do capacete, do chapéu. Por isso que não é interessante você ficar pegando boné dos outros, capacete dos outros e colocando na cabeça. Então as mães têm razão, não usa chapéu dos outros mesmo, né? Se a gente pudesse mostrar para você alguns exames, a gente fazendo coletas, a gente vê assim, por exemplo, ácaro caminhando no cabelinho. Não é nem piolho, é ácaro mesmo. E aí você tem o Demodex, que é um tipo de ácaro que pode se instalar em função de uma higiene meia reduzida, lavar menos vezes o cabelo ou ter uma produção excessiva de óleo. Então, assim, usar chapéu e boné dos outros talvez não seja muito interessante, porque fungo ele é contagioso e pode ter uma contaminação cruzada e você ter. Então, molhado, nunca dormir. Ah, mas eu posso usar o secador? Pode, é melhor você usar o secador e secar seu cabelo para dormir do que você dormir com o cabelo molhado. Prender muito o cabelo? Prender o cabelo. O que acontece? Dependendo, tem muita gente que trabalha com o cabelo preso, é obrigada a trabalhar com o cabelo preso. Quando solta, não aguenta a dor. Isso é uma doença que acaba dando no couro cabeludo, que chama tricodínia, que é uma sensibilização desse couro cabeludo. Existe um extravasamento de esqualeno e ácido lático no couro cabeludo e causa essa dor. Sabe quando você vai malhar, você malhou muito na academia, seu personal forçou você, no outro dia você não consegue sentar, levantar, você sente o músculo? É como se você estivesse fazendo isso, porque o cabelo também tem um músculozinho ali, é involuntário, chama músculo eretor do pelo, e também tem esse extravasamento de ácido lático. Então a gente tem, sim, dor no couro cabeludo em função de ficar muito preso. Vir a ter queda é uma consequência em função de como é esse preso e tem muita questão cultural também no preso. O afro, eu acho lindo aqueles cabelos todo trabalhado e tal, mas eles trançam aquilo tão apertado que acaba gerando alopecia de tração por conta do tanto que se puxa para fazer as tranças, as coisas. É lindo, mas em função do cabelo não fica nada legal, né? Então pode ter queda. E
Era pode isso? complementar, pode complementar. E essas alopécias que acontecem por tração, a gente às vezes, dependendo de como ela se repete, você não consegue reverter. Doutora, a pessoa que precisa, por exemplo, que chegou uma pergunta aqui dos telespectadores, eu já vou fazer. A pessoa que precisa prender o cabelo todo dia, vamos imaginar uma cozinheira que precisa Sim. estar sempre com o cabelo preso. Existem várias maneiras da gente prender. A gente pode prender mais puxado ou deixar ele mais folgadinho. É uma opção melhor? É uma opção deixar melhor. Menos tracionado mesmo? Menos tracionado e usar uma touca, sabe, touca para você controlar ali, aquela touquinha de TNT. Você consegue prender menos, não vai correr risco de cair nenhum cabelo e você usa a touquinha para prevenir. A tração muito forte e o aperto muito grande, ela vai causar tanto lesão na fibra quanto lesão no couro cabeludo, sim. Ó, chegou uma mensagem aqui pra gente, da Vani. Ela disse que está com alopécia areata. Areata. Como que é o nome? Alopécia areata. Ah, então ele escreveu errado. Areada. Ela escreveu aerada. Fiz vários exames, mas o resultado deu negativo em todos. O que pode ser? Mas então como você sabe que você está com essa alopécia se o resultado deu negativo? Ela mandou aqui algumas imagens que eu vou encaminhar para a doutora as sim, imagens que alopécia vieram. areata, sim. A alopécia areata, a gente diz que o primeiro... Areata. Areata. Então, de repente você tá... Foi o corretor dela, talvez, na hora ser. que escreve, pode ser que... Mas a alopécia areata, são pontos focais. Ela pode começar... Essa alopécia é um tipo de alopécia que se dá em função de processos emocionais. Uhum. Sabe o estresse que a gente começou falando? Então, pode ser um estresse que ela passou, ela nem lembra, nem sabe exatamente o que foi. nem sabe exatamente o que foi, que pode ter sido gatilho. E aí, do dia para a noite, apareceu um ponto focal e ela fica sem o cabelo. Que testes ela fez, né? Porque para você definir isso, são alguns exames que a gente faz, desses que eu apontei para você aqui, que imediatamente a gente já tem o diagnóstico de ser uma alopécia areata ou não. Agora, também é o diagnóstico clínico, né, doutora? Porque olhando, o médico já sabe. Sim, sim. E aí, porque pode estar dando característica. negativo nos exames? Não sei que exame que ela fez na realidade, porque como é o teste clínico e o que mostra a queda de cabelo em ponto focal, a não ser que ela não tenha nenhum processo inflamatório e nada e tenha uma tricotilomania, que é arrancar o cabelinho, né? Que também tem muita tricotilomania que acaba arrancando o cabelinho sempre no mesmo lugar, fazendo um ponto focal, você acha que é uma areata mas aí você também consegue identificar que não é areata e que é em função de arrancar o cabelinho. É distinto, mas tem como tratar, é possível tratar. O que não pode deixar a areata evoluir, porque se a areata evoluir, ela pode evoluir para uma total e aí perder todo o cabelo. Doutora, aí eu tenho uma pergunta para a gente finalizar o nosso bate-papo, que tem muito a ver também com o tratamento. E eu queria entender sobre, cada caso vai ser um caso, cada indivíduo um indivíduo, como você já explicou aqui para nós, mas em alguns casos é importante também, se a pessoa está passando por um processo específico hormonal, encaminhar para um endócrino, encaminhar para um psicólogo se ela está passando por um momento difícil na vida dela, para um nutricionista ou um nutrólogo se ela está se alimentando da maneira errada. É complementar ao tratamento? Com certeza. Você falou palavras assim mágicas. Por quê? Porque a tricologia ela é uma atividade multidisciplinar. A gente tem na nossa equipe nós temos médico nutrólogo, psicólogos, dermatologistas, endócrinos, ginecologistas. Então, é toda uma equipe de médicos trabalhando em função de um caso só. Então, a gente precisa trabalhar sempre pensando qual vai ser a melhor forma. Nutricionista cuidando da alimentação, nutrólogo cuidando da suplementação, e aí sim a gente tem respostas. Então, é uma equipe multidisciplinar, a gente faz os procedimentos clínicos, os procedimentos que são realizados semanais, mas toda a equipe precisa estar atuando dependendo de cada caso. E eu vou te falar mais uma coisa para encerrar. Quando começa a cair o cabelo, seja de quem for, seja qual caso for, qual das patologias for, não interessa, vai abalar emocionalmente essa pessoa. Seja quem for, seja homem, seja mulher. Mulher, eu vou te dizer que sempre sofre muito, mas homem não está isento desse sofrimento. Talvez eles não contem da mesma maneira, mas também estão sofrendo, né? Isso, com certeza.
Doutora, eu tenho que finalizar já, mas eu não quero deixar o Everton sem resposta. Ele disse que ele é de Barueri, obrigada pela sua participação, Everton. Ele disse que a mãe dele entrou na menopausa aos 49 anos, hoje ela tem 60 e ela sofre demais com a queda de cabelo a partir daí. Pode ter relação com a entrada na menopausa? Sim, tem relação com a entrada na menopausa. Ela entrou numa menopausa cedo e após a menopausa, quando entra esse processo, o quadro é agravado, que aí começa o processo de senilidade, mesmo que você não queira, mesmo sendo com 45 anos. Tem como melhorar o quadro, mas foi exclusivamente por conta da menopausa que progrediu a queda dela. Doutora, qual a idade? Todo mundo vai perder mais cabelo do que o comum? Porque perder cabelo a gente perde todo dia, não, né? A Mas gente tem uma mais? quantidade de perda natural todo dia, sim. Com a idade a gente perde mais. Após a menopausa, a nossa função completamente muda, completamente, e os nossos hormônios mudam. E ao passar dos anos, a gente vai diminuindo o nosso cabelo, vai diminuindo o calibre, vai diminuindo densidade e ainda a gente vem de brinde a canice, que é o cabelo branco. Que é o que muita gente reclama, inclusive, né, doutora? Tem gente que acha lindo, tem gente que reclama. Que quer sair correndo, né? Quem quiser entrar em contato, site www.vitatricologia.com.br e o Instagram, @vitatricologia. Tem também, e passando para vocês aí o e-mail e o Instagram da doutora. Mais uma vez, obrigada, Foi doutora. Um prazer. Uma ótima tarde.